Como uma bacharel em filosofia que ganhou o prêmio de pesquisa e registrou o primeiro meme do país, saiu lá de Passo Fundo e foi responsável pela humanização de marcas de peso aqui no Brasil, é membro de grupos de pesquisa sobre marcas registradas, propriedade intelectual, economia criativa, pelo mundo afora. Te liga no episódio do podcast das Senhoras da Primeira Fila. E aí, tudo bem? Eu sou a Cacá e estou aqui com a Jana para iniciar o nosso episódio do podcast das Senhoras da Primeira Fila. E já te inscreve então no nosso canal do YouTube e também nos segue lá na nossa página do Instagram, Senhoras da Primeira Fila, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E quero te lembrar que o objetivo deste canal é te mostrar as pessoas por trás dos profissionais ou as pessoas por trás dos seus negócios, de uma forma leve, regadas de muito babado e diversão. Hoje vamos falar de tudo e mais um pouco com Francine Grando, a nossa senhora insuportavelmente suportável, como ela mesma se autodenomina, agora moradora novamente de Balneário Camboriú. Ela é bacharel em filosofia, especialista em análise de usuários, pós-graduada em marketing digital, master em neurociência e mestre em cultura digital. A melhor cantora de TT Espíndola no karaokê, que está há mais de 13 anos no mercado, unindo dados e o comportamento das pessoas e entregando para os mais diversos tipos de marcas. E para ti que está nos assistindo, vamos falar um pouco da vida pessoal, de trabalho e curiosidades da vida da Fran, né? E para finalizar, a gente vai voltar lá nos tempos lá do colégio, quando passava aquele famoso caderno de questionário, vocês lembram? E agora, né, começando o nosso episódio, Fran, seja bem-vindo, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, né? Nessa nossa aventura, vamos dizer assim. Mas a gente quer saber um pouquinho mesmo da tua vida pessoal, tá? E isso mesmo, vai ter que abrir aí tudo que tu tá escondendo da gente. Né? Falar do teu trabalho, curiosidades sobre a tua vida bem pessoal mesmo da tua família. Se tua família é grande, se tua família é pequena, né? O tempo de criança, adolescência, como é que foi? Conta aí. Eu vou primeiro agradecer, né, o convite de vocês, de todas as senhoras da primeira fila. É muito importante a gente ver que o curso, as coisas que tanto eu e a Dia a gente faz, tipo, une muitas pessoas, né? Vocês não foram o primeiro grupo que os cursos uniram, né? Mas com certeza vai ser um que vai ter bastante relevância e tem muita importância tanto para mim, para Diana, quanto para as paquitas também. Fala, pergunta de novo que eu não lembro agora. Então, a gente quer saber da Fran. Quem a Fran é, né? Tua vida, bem tua vida, assim, família, como foi tua infância, tua adolescência. Foi aquelas que nem eu, assim, que aprontou bastante? Cara, eu era uma criança. Eu brincava, eu fui criada lá em Passo Fundo, então eu era bem criança mesmo, bem moleque, assim, bem criança dos anos 90, que brincava na rua, que ia pro campinho, que corria descalço, que se escondia, né? Que eu tinha muitos amigos, assim, né? Eu tenho até hoje as pessoas que fizeram parte da minha infância e minha adolescência são muito meus amigos ainda, né? A gente mantém o contato. Mas eu fui uma criança, assim. A criança Fran imaginava essa profissional que tu é hoje, será? Não, nunca. Porque era outra realidade, né? Uhum. Eu venho de uma família que ela é muito humilde, assim, então nunca pensar em sair do Passo Fundo, em conquistar coisas, isso nunca passava pela cabeça. Assim. E na adolescência, assim, tu deu muito trabalho? Porque é uma fase que a gente é mais rebelde, né? Não, eu acho que na escola eu sempre dei trabalho, assim, porque eu sempre fui fora da curva, né? Uhum. Em tudo. Então eu era a única menina que queria jogar bola no meio dos meninos, eu não queria jogar vôlei, eu queria sempre revolucionar as coisas, né? Bacana. Então era mais... Eu acho que na escola eu dei mais trabalho, assim.
Eu acho que eu dei tanto trabalho que daí minha mãe decidiu fazer parte lá do núcleo de pais e filhos. Porque ela tinha que ir toda semana, né, na escola, e aí ela sendo parte do núcleo já era Já que eu tô obrigação. aqui, já quero fazer parte mesmo. Mas eu acho que na escola eu dei mais trabalho, assim, eu era uma criança que eu não gostava de escrever, até hoje eu não gosto, eu não suporto escrever, tipo, obrigada, eu escrevo pra pôr as ideias em ordem, né? Então eu não escrevia, não tinha nada no caderno e tirava 10, sabe? Então era os questionamentos assim, que os professores brigavam muito, né? Que a minha escola que eu estudava, ela era muito rígida, assim, né? Nessa questão. Então, eu acho que na escola, assim, eu dava mais problema do que no dia a dia, assim, porque eu sempre fui... Eu sou quieta, assim, eu brinco, eu falo bobagem, mas eu tenho um temperamento mais quieto, assim, né? Diferente dos meus amigos. Meus amigos aprontavam, meus amigos fugiam, meus amigos, tipo, iam pra outro estado sem avisar os pais, eram umas coisas assim, né? Eu não, eu sempre tive medo da minha mãe, então eu sempre preservei a minha vida, assim, então... Eu sempre fui mais quieta, mas eu nunca fui uma criança parada, uma adolescente parada, né? A minha adolescência eu fiz muito trabalho assim, voluntário, né? E eu trabalhava muito ativamente, assim, em grêmio estudantil, né? Então, tipo, eu sempre tive uma vida politicamente ativa. Então, eu acho que por eu seguir mais esse lado, que eu não cheguei a ser uma adolescente rebelde, que... Bom, eu fui fazer tatuagem minha, eu já tinha mais de 30 anos, entendeu? Então... E daí agora faz a aposta pra fazer tatuagem. É, mais ou menos assim. Agora qualquer pretexto é uma tatuagem. Agora ela já é adulta, né? E já adulta, a gente sabe que tu morou em vários lugares e conhece todos os estados do Brasil, né? Tu já nos contou nos cursos. Mas onde que tu morou? Né? A gente sabe também que tu tem a tua mochilinha, tá sempre pronta, sempre a postos, né? E se o fato de a gente conhecer todos os estados do Brasil foi mais por turismo ou o trabalho te levou nesse movimento, assim? Aqui no Rio Grande do Sul eu morei em Passo Fundo, em Porto Alegre e em Caxias, né? De morar assim, ter uma residência minha. Sim. Mas de morar e ficar um mês na casa um do outro, eu morei em quase todo o estado, assim como em outros lugares também, né? Mas a minha ida, né, de conhecer outros lugares, ela sempre foi por causa do trabalho. Né? Como eu falei antes, eu nunca... eu venho de uma família humilde, então a gente nunca teve condições, assim. Tanto que até estava contando esses dias com uma amiga minha, eu fui conhecer a praia, eu já tinha 14 para 15 anos, que eu fui com o pai de uma amiga minha. Sim. Então, tipo, meus pais foram conhecer praia quando a minha irmã morava em São Paulo e acabou levando eles, sabe? Então, assim... Então não era algo comum, corriqueiro, passar veraneio na praia, essas coisas, para nós não existia isso, né? Então sempre foi por causa de trabalho. E aí eu sempre me apresentei, né? Nos lugares que eu palestrava, ia dar aula, eu sempre falava que eu era gaúcha, mas eu era erradicada no Brasil, porque a galera fica falando que o gaúcho quer se separar do Brasil sempre, né? Eu falo, eu sou gaúcha, mas eu sou erradicada pelo Brasil. Eu conheço todos os estados, eu gosto de todas as culturas, eu sou um pouquinho de cada lugar do Brasil, de cada lugar que eu passei, né? Sim. E eu acho que a minha essência principal é essa, assim, essa miscelânea que é o Brasil, né? Eu sou apaixonada pelo Brasil como um todo. E a minha essência, as coisas que eu falo, que eu escuto, as coisas que eu gosto de comer, é tudo uma miscelânea, né? E às vezes eu tô conversando com vocês também, do nada eu falo alguma coisa de outro estado, fica todo mundo me olhando, assim, é tudo misturado, sotaque, né? Então... Eu acho que é isso, eu acho que a essência da Fran é essa miscelânea de... Tá, mas fora do Rio Grande do Sul, morou em quais outros estados? Eu morei em Santa Catarina, morei no Paraná, morei em São Paulo. De morar mesmo, acho que é esse. Morar, sim. Não. Mas de... Morar que eu digo ter uma residência com, tipo, uma conta no meu nome. Sim. É isso, né? E tem algum lugarzinho desses, assim, que foi, assim, mais especial por onde tu passou? Te marcou, assim? Todos os lugares são especiais. Né? Às vezes eu falo isso, parece meio clichê, mas não é. É que cada lugar é um lugar. Tem a sua identidade. É que nem às vezes, esses dias alguém falou assim, quem que é teu amigo mais legal? Assim, cara, não tem, porque cada amigo é para uma ocasião, entendeu? As pessoas têm lugares muito específicos dentro da minha vida, né? E
Então, cada pessoa, cada amigo, cada trabalho tem um lugar muito específico, assim, dentro da minha jornada. Então, para eu poder ser o que eu sou hoje, eu precisava de todos eles. Se tirar um, já não é mais, entendeu? Sim. Então, é isso. Tipo, não tem um lugar específico. Eu acho que todos têm suas particularidades e cada um contribuiu um pouco para o que eu sou hoje. E a pessoa por detrás do profissional, né? Como tu te definiria sem falar do teu profissional, assim, sem falar o que tu faz, sem falar família, sem... Quem é a Fran? Eu sou chata, eu sou a pessoa mais insuportável do mundo. Eu tenho lá no meu perfil, né? Insuportavelmente insuportável. Eu sou muito chata, é aquilo que eu falei. As pessoas, elas têm lugares muito específicos na minha vida, tá? Isso é minha Vênus em Virgem. Então, todos os meus relacionamentos, eles são... Eu tenho relacionamento com as pessoas por tais motivos, né? E eu sou uma pessoa muito desapegada. Sou desapegada de material, de pessoas mais ainda. Então, no momento que eu achar que alguém não serve mais para mim, que não tem mais um papel ali para aquela função, para aquilo que ela estava designada ali dentro da minha trajetória, né, da minha vida, eu simplesmente vou lá, tiro, e é como se a pessoa nunca existisse. Tipo, não existisse a partir dali, entendeu? Sim. Então eu posso passar pela pessoa na rua e nem... Tipo, é um desconhecido, como se eu passasse por qualquer pessoa na rua, né? Então, eu sou uma pessoa que é isso, assim. Fran, eu tenho... As pessoas, elas têm lugares muito específicos, né? Eu tenho meus amigos que são meus amigos de festa, tenho meus amigos que são meus amigos que, se eu tiver mal e mandar mensagem, eu sei que eles vão responder. Eu tenho meus amigos que, se eu precisar de qualquer coisa, eu sei que eles vão mover o mundo pra ir resolver, né? E é isso. Tipo, a separação do meu relacionamento com as pessoas é assim. Tipo, cada um na sua caixinha bem definida. Muito top. E falando assim de coração agora, do amor, conta pra nós como é que foi a vida amorosa de Fran até o momento, tudo que tu puder contar, tudo que a nossa audiência puder saber. Se for permitido o horário. Cara, eu demorei, assim, pra querer começar a namorar, querer, né? Tipo, diferente das minhas amigas, que com 10, 12 anos já estavam lá, ficando com os meninos, não sei o quê, né? Eu demorei, assim, né? Por causa da minha criação também, a gente sempre foi, né, mais molecona, assim. Na minha adolescência, eu sempre namorei, né? Então, tipo, eu sempre estava namorando com alguém. São poucas as vezes que eu fiquei, assim, muito tempo solteira, né? Então, tanto que o meu relacionamento mais longo, acho que foi uns 6, 7 anos. Que foi com o meu único namorado, assim, que eu namorei mesmo, né? E foi, tipo, mais longo, né? E eu também demorei muito pra assumir a minha sexualidade, né? Eu me assumi, eu já tinha 22 para 23 anos, né? Quando eu realmente entendi, porque hoje, né, dentro de tudo que eu entendo, que eu conheço de mim, conheço do meu corpo, conheço da vivência da vida, eu entendo várias coisas, assim, né, do meu passado. Mas eu falar que eu sabia desde pequena, não. Entendeu? Minha mãe disse que sabia. Mas... Tanto que ela me perguntava e eu falava, não, ainda onde? Porque, por incrível que pareça, eu era a pessoa mais preconceituosa do mundo. Né? Eu era a pessoa que fazia piada. Eu era a pessoa que fazia a pessoa chorar. O pior tipo de gay enrustido que existe, que é a pessoa preconceituosa, que tudo é piada, que tudo é motivo de chacota, tudo vira apelido maldoso, sabe? Eu era essa pessoa. Então, assim, eu acredito que essa minha posição também, que demorou para eu conseguir entender e me entender, né? Um delay aí. Eu consegui me entender e principalmente eu liberar isso, né? Então, eu acho que lá quando eu decidi me assumir com meus 20 e poucos anos, eu choquei muitas pessoas, assim, meus amigos próximos, porque eles não sabiam, né? E eles vieram me cobrar e falaram assim, mas como é que eu vou te falar uma coisa que nem eu sabia, gente? Só depois, mas, né?
as pessoas que eu ofendi, tem amigos, viraram meus amigos, alguns não fazem mais parte desse plano, né, terreno, mas todo mundo que eu pude me desculpar e explicar, né, eu conseguia. Né? Então hoje, quando eu vejo uma pessoa assim, muito preconceituosa, eu penso assim, cara, já passei por isso, eu entendo a tua dor de não, né? Mas na época eu não entendi, eu apenas seguia o fluxo, né, que eu tinha designado. E aí, então eu demorei muito assim pra eu me assumir, né? Então, e aí depois que eu me assumi, eu não namorei mais com meninos. Daí eu só namorei com meninas, né? Mas eu nunca tive, por incrível que pareça, meus problemas de relacionamento sempre foram antes de eu me assumir. Depois que eu me assumi, eu não tive mais. Faz sentido. Não tive mais, entendeu? Te encontrou realmente. É isso. E aí eu sempre tive apoio em casa, né? Tipo, meus pais. Tudo que eu sempre faço, eu sempre pensava. Hoje não, porque eu não moro mais com eles, né? Mas quando eu morava com eles, eu sempre pensava assim, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, né? Eu sou a filha do meio de 3 filhas. Então eu sempre pensava neles, assim, antes de qualquer atitude que eu fosse tomar, qualquer coisa. Então, quando eu fui me assumir, eu também fiquei pensando nisso. E eu não tive nenhum problema, assim, com eles, assim. Tipo, meus pais são muito de boa, minhas irmãs também. Agora, os parentes do meu pai, pra minha mãe, eu já não sei, porque eu tô um pouco me fudendo pra eles. Eu nunca me importei, né? Então, não sei, nunca foram loucos o suficiente pra vir falar algo pra mim, porque eu respondo. Eu sou da teoria, assim, se tu fala o que tu quer, tu escuta o que não quer, né? Então, ninguém nunca ousou falar nada pra mim, né? Mas deve rolar algumas conversas e coisas assim, né? Mas nunca chegou nada, então eu sempre fui muito de boas com isso. Inclusive, antes, né, como eu era muito preconceituosa, eu chegava a não ter amigos que eram LGBT, porque eu era preconceituosa, assim, num nível muito hard mesmo. E quando eu me assumi, aí eu, né, assim, cara, não é isso, eu pedi desculpa, eu comecei a conversar com as pessoas, e eu não entendia que existia um preconceito de os pais expulsarem as pessoas de casa, eu não consigo entender isso porque eu não vivia. E isso eu vejo hoje em dia, né, as pessoas, né, elas não... Isso eu falo muito nos cursos pra vocês também, que não é porque você não viveu que não existe. E eu achava que não existia, porque eu não tinha, tipo, se os meus pais aceitam, por que o pai do... né? E aí também foi um choque muito grande, assim, pra mim, eu ver que o que eu tinha em casa não era o que todo mundo tinha, sabe? Então, foi uma parte, assim, bem, tipo, de choque, assim, de várias... Deveria ser o normal, mas era quase um privilégio. Era assim, tipo, eu ter amigos que foram expulsos de casa e meus pais acolherem em casa, sabe? Tipo, aconteceu muito, né? Eu acho que ali nos anos 90 para 2000 foi a época que a maioria da galera, assim, se assumiu mesmo, que teve, né, uma exposição maior por causa da tecnologia também, que as pessoas estavam se expondo mais, né? Porque a galera LGBT sempre existiu, desde lá da antiguidade, né? Então, eu acho que a internet, a comunicação, ela ajudou muito isso, a galera conseguir se expor. E eu lembro que teve muito meus amigos, assim, que foram expulsos de casa, que perderam emprego, né? Então, e eu não conseguia entender isso, né? E durante muito tempo, as minhas lutas estudantis, as minhas lutas de política, coisa, foram tentando combater isso na minha cidade, né? Porque a gente sabe que Passo Fundo é no interior e é uma cidade, até hoje, extremamente homofóbica. É uma cidade muito tradicional, entre aspas, né? Então, conservadora, assim. Então, é bem difícil ser LGBT lá, assim como é muito difícil ser no estado do Rio Grande do Sul, né? No Brasil, é muito difícil. Então, minha vida sempre foi pautada depois que eu me assumi e consegui me compreender como um ser, né? Que eu precisava ajudar os outros, assim, nesse quesito, né? Depois que eu entendi como é que era a vida mesmo. E agora, falando um pouquinho do teu trabalho, né? Porque a gente tá bem curiosa, Fran, pra saber, então, como foi as tuas escolhas ali. Agora tá falando da questão também
dentro dos seus posicionamentos, né, escolar e tal. Como foi a tua escolha para tua graduação, né? Cara, é aquilo que eu falei. A minha família, ela sempre foi humilde, assim. A gente, né, sempre estudei escola pública e tal. Então, todas as graduações, pós-graduações, mestrado que eu tenho, é tudo bolsa. Entendeu? Então, porque meus pais, eles nunca teriam condições de pagar, entendeu? Então, assim, eu entrei em filosofia porque era algo que eu queria, tanto que foi uma briga lá em casa, porque minha mãe queria uma coisa e meu pai queria outra, né? E eu escolhi filosofia porque era algo que eu sempre gostei. E que tinha bolsa também, né? Eu jogava pela universidade, eu tinha bolsa atleta também. Então, assim, tudo que eu estudei, que eu aprendi, sempre eu ganhei, né? Eu sempre conquistei de alguma forma. Então, eu fiz a graduação porque eu gostava, né? E aí acabou que surgiu uma oportunidade para vir embora para Porto Alegre, para trabalhar numa empresa. E essa empresa, né, tipo, me pegou. E aí eu fui entender o que era marketing, porque até lá 2007, 2008 a gente que era fora do mercado entendia que marketing era vendas, né? E era isso. E aí eu comecei a entender que marketing era relacionamento, e aí eu comecei a fazer alguns projetos para essa empresa que eu estava trabalhando, e eles viram potencial em mim e eles começaram a pagar minhas pós. Então a gente vai te dar uma pós disso. E aí eu comecei a fazer e me esforçando. Eu lembro que nessa época eu trabalhava em 2 lugares, né? Eu trabalhava nessa empresa num horário e durante o dia eu trabalhava em outra empresa porque o salário da empresa que me deu as graduações não pagavam. Na época eu morava com uma namorada minha, a gente morava tipo num pensionato em Porto Alegre e não pagava o valor, né? Sim. A gente que tinha que pagar do quarto que a gente ficava. Então tinha que trabalhar em 2 lugares e estudar e, sabe, tudo aquela... que todo mundo passa, né? E aí a empresa foi vendo o potencial em mim e foi, tipo, me direcionando para o que eu sei hoje, né? Que é comportamento, que é dados. Eles foram me moldando, assim. Então, todos os cursos e especializações e mestrados e tudo mais, sempre foi bolsa, sempre ganhei. Não que, tu não pagaria. Se eu tivesse condições na época, eu pagaria, né? Sim. Mas não tinha. Né? Não foi... Eu ganhei, mas não foi... Tipo, eu ganhei porque eu batalhei muito. Eu tive que batalhar muito, assim, né? Claro. Pra conseguir essa posição, pra conseguir entender dessa forma o marketing. Um adendo aqui para quem está nos assistindo é que a Fran, ela dá cursos na Unicinos junto com a Diana, que a gente já, inclusive, já falou, quem acompanha a gente sabe, né? E quem não estava acompanhando, agora nos últimos episódios viu, nós, as senhoras, participamos da grande maioria dos cursos delas. Então, num desses cursos, tu já nos contou que a tua primeira agência surgiu numa garagem lá em Passo Fundo. Conta pra gente como é que foi esse surgimento, como é que era a agência, da onde que surgiu, o que vocês prestavam de serviços, enfim, por quanto tempo também, né, teve ela. Essa agência surgiu porque eu tinha essa empresa aí que eu ganhei quase todos os cursos, né, que eu tenho, todas as pós-graduações. E eu acabei sendo promovida e transferida para Caxias do Sul por essa empresa. E aí lá eu me deparei com uma liderança que não entendia o meu posicionamento, né? Isso daí já é 2010, né? O meu posicionamento mais humano dentro do marketing, né? Que era aquela transição ainda, né? Tipo, o marketing é vendas e é isso. Sim. A gente tem que vender, né? E aí, lá em 2010, eu já tinha essa pegada mais humana, né? E era um trabalho, apesar de ser a mesma empresa, o mesmo setor, teoricamente, era uma pegada era mais engessado, porque era no interior do estado. Então, eu tava, nessa época aí, de Caxias do Sul, eu tava no trabalho que seria dos sonhos,
Mas eu tava com uma liderança que não me ajudava em nada, né? Em vez de me estimular, eles, tipo, me colocavam mais para baixo ainda, né? Eu sempre tive problema com ser criativo das 8 às 18, né? Eu sempre tive esse problema. E não ter liberdade criativa para as coisas, sempre tive esse problema também. E aí eu decidi em 2011 sair dessa empresa porque eu não aguentava mais. Só que era tipo, era o emprego dos sonhos, o salário era bom, era tudo bom, menos a minha liderança, né? Tanto que quando eu pedi para sair, o diretor nacional da empresa, ele vem a Caxias do Sul falar diretamente comigo e perguntar o que tinha acontecido. Foi um impacto na empresa. Então. E aí eu sei porque eles investiram em mim, né? E aí eu expliquei, falei, se vocês quiserem eu devolvo o dinheiro para vocês, né? Mas, tipo, não tem, com essa liderança não tem. E aí era um cara que tava há 15 anos nessa empresa. Aí então, vem tipo, a diferença, né, do chefe e do líder, né? E aí não tinha, tipo, eles não iam demitir ele, né? E a equipe já estava contaminada por essa gestão. Então, eu já estava muito desgastada, né? E aí eu estava numa cidade que eu não queria. Na época eu tinha um relacionamento que também não era... Né? É tudo uma consequência, né? Nada estava contribuindo. E aí a gente... Aí eu morava num lugar que eu não... Tipo, além da cidade, o lugar que eu morava não era legal, sabe? E aí eu fui procurar outro trabalho. E aí eu achei uma outra agência, que aí era uma agência de processamento de dados mesmo. Que aí eu fui trabalhar com dados, tipo, reais. E no primeiro momento eu super amei trabalhar nessa agência. E aí eu comecei a ter vários problemas de ansiedade, de depressão. E aí os médicos falavam que era por causa que eu estava no lugar onde eu não queria, por causa do meu relacionamento, porque não sei o quê. Até que em 2014 eu tive uma crise nervosa, assim, muito fodida. E aí eu já estava fazendo terapia, né? Eu já estava em acompanhamento de uma psicóloga. Porque na metade de 2013 começaram a me receitar remédio e eu não queria tomar remédio para depressão. E aí eu comecei a fazer terapia para eu não ter mais que tomar remédio. E aí essa psicóloga, ela me diagnosticou com burnout em 2015. Depois que eu tinha saído da empresa já. Nossa. Então eu estava desde 2011, né? Estava de 2011 a 2014 em burnout. E ao contrário do que geralmente se vende aí na mídia, que burnout é você não querer trabalhar, não sei o que, é muito pelo contrário. Eu queria trabalhar, eu amava o que eu fazia. Eu queria estar lá, eu queria tanto estar lá que o ápice dessa agência nova foi eu passar 7 dias inteiros dentro da agência. Nossa, eu não saiu. Eu não comi, eu não tomei banho, eu não dormi. 7 dias. E o pior de tudo é que o dono achava lindo, maravilhoso, claro, né? Ele tava ótimo. E aí, em 2014, eu tive um surto lá com ele por algo muito específico e eu consegui pedir demissão. Só que eu pedi demissão e saí da empresa e no mesmo momento eu subi no ônibus e fui pra Passo Fundo. Sim. Tipo, eu não peguei absolutamente nada. Eu só saí, cheguei na rodoviária, tinha uma passagem, entrei no ônibus e fui pra Passo Fundo. E aí eu cheguei lá, contei pra minha mãe, aí eu fui direto pra psicóloga, né, que a psicóloga era lá. E aí começou, né, aí que eu consegui começar a entender que não tava em depressão, eu tava, né. Era outra coisa. Tanto que eu demorei pra eu conseguir tirar minhas coisas do apartamento, acho que foi quase 1 ano, pagando aluguel, porque eu não conseguia pensar em ir pra Caxias do Sul. Tipo, eu ficava, tipo, travada, assim, né. Teve uma vez que eu fui para Caxias, porque eu estava no processo de devolução do apartamento. E aí eu estava no mercado. E esse meu ex-chefe, esse dessa empresa de dados, ele tinha uma voz diferente, assim. Era uma voz bem, tipo, marcante. Eu estava no mercado com uma amiga minha. E eu estava pegando alguma coisa, assim. Quando eu escutei a voz daquele homem, assim... Eu mijei nas calças, literalmente.
Imagina. Porque eu não queria ver ele. Claro. E aí eu falei, não, cara, eu tenho que, não vou poder ficar nessa cidade, né? Daí fui lá, devolvi o apartamento e tal. Aí voltei para Passo Fundo. E aí quando eu voltei para Passo Fundo eu fiquei perdida, porque aí na minha cabeça, o que me adoecia era o trabalho, né? E não as pessoas. E aí foi um processo até eu conseguir entender que foi as pessoas que estavam ali na liderança que tinham me adoecido. E não todo o resto que eu achava que era, né? Porque eu achava que era cidade, que era relacionamento, mas na verdade era um combo todo, mas o que potencializou foi essas duas lideranças que eu tive, né? E aí um dia eu conheci um rapaz, eu não conhecia ele, conheci o intermédio de uma amiga minha e ele tinha uma agência. E aí ele tava fazendo as coisas dessa minha amiga nas redes sociais e meu forte nunca foi rede social, né? Eu sempre fui mais estratégica, eu sempre fui de dados, assim. E aí ele tava falando uns negócios e eu falei, mas não é assim. E aí eu expliquei pra ele como que fazia. E aí ele foi lá, fez e deu certo. Aí ele veio atrás de mim e falou assim, eu tenho uma agência, tu não quer vir trabalhar comigo? Eu falei assim, eu não quero mais ser funcionária. Ele falou, não, vamos ser sócio, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá. Aí começou eu e ele a trabalhar, aí ele começou a contratar umas pessoas e ele era exatamente igual aos meus líderes antigos. Não. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Mas ele não mandava em mim, né? Eu ficava assim, meu Deus. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, seguinte, a gente pode ter agência, mas essa agência não vai funcionar da maneira tradicional. E isso é final de 2014. Não vai funcionar de uma maneira tradicional. A gente vai ser uma agência colaborativa. Ele, o que é isso? Não tinha no Rio Grande do Sul, só tinha tipo São Paulo, Rio. Falei assim, então, todo mundo é sócio, o projeto entra, a gente vê quem quer trabalhar, pega o que tem que fazer e a gente divide os lucros, é isso. Aí ele falou, então vamos tentar. Aí a gente fez, durante um ano funcionou muito perfeito, a gente teve clientes lá de Passo Fundo, da região, que deram que até hoje tem esses clientes meus que me vêm e perguntam, quando é que tu vai ter agência? Eu falo, nunca mais. Mas, tipo, sabe, porque era... Marcou. Porque a gente tinha pessoas que faziam de tudo ali, entendeu? Então a gente se autocompletava, né? Só que aí atitudes dele, né? Ele não era um bom líder, assim. E por mais que você não fosse... É que nem vocês aqui, vocês são sócios, só que, tipo, a gente tem a Ana que manda, entendeu? A Ana gosta Ana de manda mandar. nada. Só pensa. Mas, tipo, a gente sempre tem que ter uma pessoa que seja líder, né? Sim. Só que se Tem essa pessoa ativa, que né? é líder, ela não sabe lidar com a diferença das outras, vira um caos. Aí vira uma obrigação, aí tu não quer mais fazer. É que Coisa a gente desanda. diz aqui, a gente concorda em discordar e tá tudo bem. É isso aí. E lá na agência era isso. Então ele não aceitava que as pessoas não quisessem fazer do jeito que ele achava. Sim. Só que aí ele era um ótimo profissional, mas as atitudes dele não na hora de equilibrar, tipo, era um ótimo profissional, mas as atitudes não compensavam. E aí essa agência, a gente chegou a ter 35 pessoas. Nossa. A gente atendeu o Brasil todo, a gente fez trabalho internacional. A gente foi até 2018 com ela. Por aí 3 anos e pouco de muito trabalho. Eu viajava muito, eu dava muita palestra nessa época. Eu dava muita aula. Então, tipo, a captação era muito fácil, porque eu sempre estava aparecendo, né? Então a gente sempre tinha um trabalho. Só que aí chegou uma hora que ninguém mais aguentava ele, né? E aí eu cheguei um dia pra ele e falei, eu gosto da agência, eu gosto do jeito que ele trabalha, mas contigo não dá pra trabalhar. Sem você eu não vou conseguir fazer, então eu falei assim, Sim. E ali em 2018 eu encerrei a atividade da agência. E nunca mais decidi ter agência, assim, tipo, ter pessoas, né? Passou. Eu indico muito, né? Tipo, precisa disso, eu sei quem faz e tal, mas, tipo, eu liderar a galera, assim, aí passou, não quis mais. Eu optei por ter sucesso. Sim. Todo sentido. E Fran, a gente sabe que o que queremos, né? Se tu quiser comentar um pouquinho com a gente, foi algo que trouxe, assim, bastante notoriedade pra tua carreira, né? E também na tua bagagem, né, que é bem extensa, né?
Mas o que eu quero saber mesmo agora, assim, é a Fran no trabalho. Então, né? Você já falou bastante, apesar, né? Mas como tu te define, assim, no teu trabalho hoje? Vou falar do que queremos primeiro. Tá. O que queremos, ele surgiu dentro de uma das pós lá que eu tava fazendo. Eu tinha que fazer um estudo. E aí eu decidi fazer um estudo sobre comportamento de usuários em redes sociais. Que não tinha no Brasil. Aí eu fui buscar referências, busquei referências de fora, encontrei um estudo sobre comunidades, que hoje a gente fala muito sobre comunidades, mas isso se fala há muito tempo. E aí eu achei lá um padrão lá de comportamento, e aí a gente fez o trabalho em cima disso, e acabou que o que queremos estourou e virou meme, né? Aí eu tive que registrar a marca, né, tudo mais. E eu, durante muito tempo, as pessoas me chamavam muito por causa do que queremos, porque eu não tinha, eu sabia o que eu fazia, né? Eu tinha meus trabalhos, mas eu não tinha uma relevância, né? E aí eu comecei a ter uma relevância, e aí que a gente fala que nessa época, hoje a gente tem os influencers, né? Na época os influencers eram as pessoas que não apareciam, a gente não precisava aparecer. Então eu não soube lidar com a minha aparição. Eu sempre fugia. Nossa, para conseguirem me levar para um programa, conseguirem me levar para uma entrevista, era um caos, assim, porque eu não ia nos eventos, era bem, ou eu ia e ficava escondida. Teve uma vez que eu tava, eu não lembro, eu acho que era no Campus Party, não sei, era um evento bem grande, assim, né? E aí eu tava numa mesa lá, e aí tava, sei lá, Rafinha Bastos e tipo, era uma galera conhecida, assim, e eu ali. Né? Mas as pessoas conheciam o que queremos. Sim. E aí tá lá a mesa com as plaquinhas, e eu não fui na mesa, eu fiquei longe com um amigo meu. E aí nisso passou um monte de criança, assim, criança não, adolescente, berrando pra lá. E daqui a pouco eles vieram assim, ai meu Deus, eu tirei foto, não sei o quê. Aí e a gente ficou prestando atenção, porque a gente achou estranho, né? Aí eles tinham tirado foto comigo, mas tipo, não foi comigo. Alguém tava falando que era eu. Foi muito engraçado isso. E tava tirando foto com um monte de gente. Então, existe alguém aí que era eu nos eventos. Rolou um cosplay de Fran nos eventos. Alguém tirava foto falando que era eu e a pessoa super tirava, né? E aí a gente achava muito engraçado. E aí depois lá na página, na época era só, você tinha Facebook, né? E aí as pessoas marcavam, assim, um monte de gente. Tipo, até hoje eu não sei, assim, alguém se passou por mim. E tem uma outra menina que ela é de Veranópolis. E o nome dela é Francine Grande, e eu peço muito desculpa pra ela. Porque eu sei que infernizaram a vida dela. Porque desculpa aí. Porque eu mudava, o meu nome nas redes sociais não era Francine Grande. Eu mudava toda semana pra ninguém me achar. Meu Deus. Estratégia. Não, eu não gostava, não. E aí eu mudava pra ninguém me achar. E aí eu sei que essa menina ia infernizar a vida dela, porque depois, quando eu ia nos eventos, alguém falava assim, gente, eu falei com uma menina lá de Veranópolis. E ela falou assim, ela falou que tá cansada de responder que não é você. Menina, perdão. Desculpa aí. E é isso. E aí, sobre o trabalho, eu no trabalho eu sou muito certa. Vocês veem no curso que eu brigo, eu xingo, prestem atenção. Sem spoiler. Não, é que eu falo, gente, vocês têm que prestar atenção, eu não vou repetir. Verdade. Então, assim, porque aí que tem indo no banheiro, volta o que eu tô falando. Não, mas lá no início eu fazia isso pra brincar, as pessoas interagir, marcarem eu, entendeu? Porque, assim, uma coisa que ninguém sabe, os primeiros cursos que eu participei, eu fui como amiga da Diana. Eu não fui como professora, eu fui porque a Diana estava mal naquela época, tendo crises de ansiedade durante a aula, e eu ia para ela dar risada, ela me chamava de Rivotril. Né? Então eu ia porque eu falava alguma coisa no meio da aula, ela dava risada, e aí eu ia para isso. E aí a partir do curso de Google, que aí eu me tornei professora mesmo. Os de antes que eu participei, eu era amiga da Diana que ia nos cursos, entendeu? Então assim, eu falava porque eu era pra Diana rir, então eu falava coisas tipo, sem nexo. Às vezes eu falava coisas que só a Diana entendia porque ela tinha que dar risada pra desopilar assim, no curso, né? Então, depois quando eu comecei a dar curso,
eu tenho esse posicionamento mais firme e isso eu tenho no meu dia a dia de trabalho. Então, eu não sei trabalhar no celular. Eu acho, desculpa meninas, mas eu acho estranho quem trabalha no celular. Né? O meu trabalho, eu abro o computador, sento na mesa, tenho que sentar na mesa, eu não consigo. Isso também vem por causa do burnout, né? Então eu preciso de um lugar físico, eu preciso de uma estrutura para trabalhar. E isso no meu dia a dia de trabalho ele é muito visto, assim, que eu... Tipo, se eu coloquei lá que é às 10 o negócio, entendeu? Então, tipo, hoje eu trabalho com uma agência, né? Uma das maiores agências do país. E a minha equipe, eles sempre estão brincando comigo. Então, isso aqui, chega e-mail, eu aviso eles que chegou e-mail, sabe? Tipo, viu o e-mail que chegou? E eles dão risada, porque eles acham engraçado isso. Mas eu aviso porque às vezes é uma coisa importante e no dia a dia a gente passa, né? Então, eu sou muito assim, tal qual meus relacionamentos no trabalho, é muito regradinho as coisas. Então, quando eu cobro de vocês que não é para fazer... Isso é para Dona Cardoso. Quando eu falo que não é para fazer network fora do horário de network, é o meu burnout falando forte. Tá, mas então, já que a gente agora já sabe que tu é uma professora assim, rígida, né? Tu já tinha dado aula em outros momentos, então. Conta pra gente essa trajetória assim, educadora, que se conecta com os alunos, que tá lá chamando, mas que também tá atenta para que, né, que eles estejam fazendo os momentos, fazer sentido nos momentos que estão seguindo, né, ali. Com licença, audiência, eu quero uma Pilsen, por favor, porque meio esquentou já. As meninas tomam água, eu tô tomando chopp. A minha parte docente, ela vem lá da adolescência, quando eu falo que eu participava de movimentos políticos, eu dei aula de catequese, gente. Uau! Ah, não, revelações! Eu fui catequista, eu dava aula de catequese, eu ajudava o pessoal lá da igreja nas missas, tipo, eu era planejadora das coisas, né? Tô te vendo hoje com uma caixinha de surpresa, assim. É porque eu não falo, né? E aí eu vou só, depois a gente fala dessa pergunta, eu vou só fazer um adendo. Existem coisas na vida que eu acho a maior filha da putagem quem faz pra vender curso, entendeu? Porque assim, eu falo pra vocês, eu vim de uma família humilde, mas vocês não escutam eu falando isso, entendeu? Porque eu entendo e eu vejo que eu tenho amigos meus que vieram na mesma situação, mas estão lá em Passo Fundo. Eu tenho amigos meus que eles têm que ter 3, 4 empregos, né? Porque isso eles não têm o que comer no dia. Então, assim, eu acho muito filha da puta quem vende curso, quem fala assim, vocês vão ter o mesmo sucesso que eu, vão ter a mesma trajetória que eu se vocês fizerem sim, porque não é assim, entendeu? Então, vocês nunca vão me ver me posicionar durante o curso sobre essas pautas pessoais, entendeu? Porque não é assim. Eu vejo tipo, meus primos que também, agora que eles estão tendo a oportunidade de fazer faculdade, né? Se eu não me engano, eu acho que da família do meu pai eu fui uma das primeiras netas, e minha avó teve 30 e poucos netos, mas eu fui uma das primeiras netas a fazer uma graduação. Sim. Fiz antes da minha irmã mais velha, por exemplo, né? Então, assim, meu pai foi o primeiro filho dela a fazer, também ele já estava mais velho quando ele se formou, quando ele graduou. Então eu acho muito feio, né? Quem faz pauta, tipo, eu já passei fome, eu já não sei o quê, e hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Porque não é assim, entendeu? Cada um sabe de si. Não, infelizmente não é todo mundo que tem oportunidade. Eu tive uma grande oportunidade. E hoje eu entendo que eu falar sim para várias coisas que eu falei na vida que me trouxeram até aqui, entendeu? E não porque eu fiz o curso X, porque eu fiz o curso tal, porque eu segui alguém que fez tal coisa. Então isso eu acredito que lá nos cursos eu deixo muito claro para vocês quando eu falo, vocês têm que fazer por vocês. Claro. Quando eu falo, não copiem o exemplo que tá aqui, não é porque, tipo, eu não quero, por exemplo, né? Às vezes a gente monta curso, eu e a Di fala, vamos pôr o exemplo, eu falo, por que eles vão copiar? Entendeu? Mas é ela que não bota exemplo. Porque eu não quero que vocês copiem, eu quero que vocês pensem, entendeu? Porque se vocês pensarem, vocês vão ir sozinhos.
Só faz sentido desse jeito, né? Senão... É que nem, sabe, não sei, eu vi um estudo uma vez que a criança que aprende a andar com andador e a criança que aprende a andar sem andador. Então, a criança que aprende a andar com andador, ela anda mais rápido, mas ela precisa de apoio sempre. E a criança que aprende sem, ela demora, mas quando vê, ela tá correndo, sabe? E nos cursos é a mesma coisa. Então, eu não quero. Cada vez que a gente vai montar planejamento de curso, a gente pensa num curso que complete outro curso que a gente deu e não que vá dar um gancho para vender um próximo curso, sabe? Então, eu acho que essas coisas, assim, tipo, vocês não sabem da minha vida pessoal porque eu não falo. Eu não falo mesmo porque eu acho que no curso eu não tenho o que falar. Sim, entendeu? Só se fizer sentido, né? Sai se agregar. E mesmo assim, eu acho assim que, tipo, ai... O que tem a ver eu falar lá no curso que, sei lá, eu já passei fome? Tipo, não tem a ver, entendeu? Sim. Então, assim, não tem... Eu acho um posicionamento de quem vende curso, de quem vende mentoria, sei lá o que vende qualquer coisa. Dessa forma, muito errado, assim. E eu vejo muito isso no mercado, sabe? No Brasil como um todo, assim. Então, tá chegando aqui a meu shopping, meu Deus. Acabei de lá. Ó. Então, por isso que eu acabo não falando, entendeu? Porque eu acho muito feio. Eu acho muito feio, assim, quando eu dou exemplos da minha vida pessoal, as pessoas tendem, isso é automático, a medir com a mesma régua. E não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. E aí, voltando a falar da minha docência, eu dei aula, eu fui catequista, eu sempre dei cursos dentro da área lá do Grêmio Estudantil pra galera na escola, então eu sempre fui... Tipo, quando a professora tinha que ter alguém para ajudar, era sempre eu, sabe? Eu sempre tive essas coisas. E quando eu comecei a fazer filosofia, eu fazia licenciatura, porque eu queria dar aula. E eu queria dar educação especial. Eu não queria dar aula normal, eu queria fazer educação especial. Porque aí tem uma outra parte da minha vida que vocês não sabem, que talvez eu tenha falado alguma coisa em algum curso, mas eu nunca falo muito sobre isso. Que quando eu tinha 2 para 3 anos, a minha mãe estava limpando lá em casa e aí eu peguei um cotonete, eu coloquei no ouvido e pulei em cima do sofá e furei meu tímpano. E eu não falava nessa época, eu já tinha um atraso na fala. E aí eu demorei mais tempo para aprender a falar. Depois que aprendeu a falar, não calou mais a boca. E eu tive um atraso na minha fala. E isso só lá quando eu tinha 12 anos, que aí eu fui fui numa fono, que eu tava, né, com alguns problemas na escola, e aí o olhar não era o óculos, porque eu sempre usei óculos desde pequena, né? Não era o óculos, e aí eu falei assim, aí o otorrino falou assim, vamos ver se não é um negócio lá do tímpano dela que ela furou quando eu era pequena. E aí eles me diagnosticaram com uma doença que eu não lembro o nome agora, com 12 anos, que até os 15 eu ia ficar surda. E aí, com 12 anos, eu tive que mudar de escola, tive que ir para uma escola especial, começar a aprender Libras. Meus pais tiveram que começar a aprender Libras porque eu ia ficar surda. Sim. E ninguém ia entender. E nessa época eu falava errado. Então, desde pequeno, eu sempre troquei palavras. Trocava o B e o P e o T e o D. Então, o meu apelido, que se alguém já recebeu o meu contato do WhatsApp da Diana, tá Fratene, né? O Tene, eu ganhei quando eu tinha 8 anos, porque tinha uma amiga nossa que chamava Dene e eu falava Tene. E a galera ficava me zoando, e qualquer apelido como quem não gosta, né? Tipo, até hoje, as pessoas me chamam de Tene, hoje em dia eu não dou mais bola, né? Quando eu era pequena eu dava. E aí eu tive que aprender a lidar com isso, né? E aí eu comecei a ter que fazer vários exames, né? E aí era pra eu ficar surda aos 15 anos, né? E aí eu não fiquei surda, e aí cada um com as suas crenças, eu não fiquei surda porque eu fiz uma cirurgia espírita. Na época se mandava uma carta pro Rio de Janeiro
para um centro espírita no Rio de Janeiro, que era do... Né, que era uma das mãos do Chico Xavier lá. Inclusive tem um documentário, né, nesse centro espírita. E, se eu não me engano, nesse documentário até fala sobre o meu caso. E aí meus pais frequentavam o centro espírita em Passo Fundo. E aí a gente fez, né, era, sei lá, não sei quantos dias e não podia falar pra ninguém. Era tipo um negócio muito... Aí tinha uma roupa específica. Era tudo branco. Né? Tudo branquinho. Era em casa mesmo, na minha cama. Sozinha. Não, era eu e meus pais no quarto. Porque tu era criança? Eu tinha uns 12, 13 anos, né? E A aí, minha avó, ela fez também isso. E aí, depois que eles fizeram tudo, aí eu voltei pra fono e eu tinha recuperado a audição, assim, tipo, milagrosamente, né? E aí até a fono até hoje, tipo, como assim? E aí, por esse perrengue, assim, que eu passei como aluna numa escola especial, né? E eu vejo que até hoje eu tenho as pessoas, né, que foram meus colegas, eles são amigos meus, né? Eles se comunicam por redes sociais comigo até hoje. Eu vejo que eles não têm muita oportunidade, assim, né? Dentro do mercado de trabalho. E quando eu entrei na filosofia, eu queria fazer educação especial por causa disso, porque eu entendi, porque a gente não tinha filosofia, né? A gente tinha o básico do básico, porque tinha gente que eu era alfabetizada e ia perder a audição, tinha pessoas que nasceram completamente surdas, então não tem como alfabetizar elas da mesma forma que uma pessoa ouvinte, né? É diferente. E aí eu queria fazer isso. Mas eu dei 6 meses de aula para os adolescentes, e aí eu tinha 20 anos. Eu fazia parte de um bloco de carnaval lá em Passo Fundo, que era o bloco mais conhecido da cidade. Eu trabalhava numa rádio lá, eu era assistente numa rádio. E aí todo mundo me conhecia por causa de festa, não sei o quê, e aí do nada eu tô dentro de uma sala de aula, dentro de um colégio católico. E que eu não podia falar um monte de coisa. Era muito bizarro, assim, sabe? Então, não era... Os 6 meses que eu dei aula, assim, eu decidi que eu não queria mais fazer licenciatura. E aí eu saí fora. Então, tipo, essa negócio de eu conseguir me conectar com as pessoas, entender, usar muita metáfora pra explicar bem dessa vivência, entendeu? Então, tipo, eu aprendi na vida que eu tinha que ser assim, e assim foi indo, assim. Então, desde pequena lá, né, e brincando com a minha irmã mais nova, a gente brincava de escolinhas, essas coisas, sabe? Então, assim... Tinha essa veia lá, desde pequena. Essa veia, assim. Ah, que bacana. Fran, a gente chegou agora num momento meio polêmico, tá? Que a gente quer saber mesmo dos babados, né? Na hora do babado. Ah, não, para aí. Queremos. A gente quer saber, assim, ó, As gurias botaram aqui pra mim uma M. Uma M. Né? Daquelas, assim, que aconteceu em algum projeto e o que tu fez pra sair dessa situação. Gente, projeto bom sempre dá merda. Não tem. A gente sabe disso, né, Jana? Projeto que não dá merda e não vai pra frente. Eu acho que não teve... qualquer projeto que eu já trabalhei deu confusão, assim, mas algo que muito bizarro, assim, de cabeça, assim, não recordo, assim, algo. Não sei, às vezes eu falo nos cursos, mas agora eu não lembro, assim. A gente tem uma, não pode falar agora. Meu Deus. Então, sei lá, entendeu? Tipo, mas projeto bom sempre dá merda. Isso é normal. Pra mim, não, eu já achei assim, ó, pra nós é uma boa dica. Ó, projeto bom sempre dá. Então, né? Estejamos a gente tá num projeto bom. Felizes com as nossas M. Olha, qualquer documentário, filme sobre marcas, sempre dá uma merda. Tipo, meu Deus, por que isso aconteceu? Aí então a gente aquilo que eu comentei quando vocês começaram a fazer, e eu comentei, eu acho que na primeira postagem de vocês, eu falei assim, gente, algumas pessoas se perdem pelo caminho e tá tudo bem. Isso é na nossa vida também. Sim. E tá tudo bem. Eu tinha um professor de filosofia que falava que a vida é um grande salão de festa e a gente vai trocando de pares durante a música. Gostei. Isso é sabedoria. Tá, e uma mania feia que tu tem e que tu não gosta que as pessoas saibam? Não, vamos saber agora.
Exato. Defina a mania feia. Alguma coisa que tu não gosta, que tu faz, assim, que tu não gosta muito e tal, que tu não gosta de espalhar para as pessoas. Não gosta que as pessoas te vejam fazendo, roer unha. Essas coisas assim. Tenho. Tô nem aí, se vê. Boa! Não, eu não tenho. Assim, algo que eu faço, não, talvez que eu tenha feito, não sei. Mas eu tenho muita vergonha de coisas que eu vejo que eu já postei lá no Facebook, naquelas lembranças. Sabe? Eu falo assim, gente, hackearam meu Facebook, não fui eu que escrevi isso. Isso é uma boa. Cara, isso acontece muito. Eu tenho né? muita vergonha de coisas que eu já escrevi. Eu penso assim, por que eu escrevi isso? Aí eu fico tentando lembrar, assim, não tenho a menor ideia porque eu escrevi Qual aquilo. era o contexto? É, E não tem. que é uma coisa que, tipo, eu olho e hoje eu faço, meu Deus. Ainda bem que a gente evolui. Tá bom, eu gostei dessa. Boa. Tá, então, M não teve. Não, Não, fala. É muito de sempre tem. Tá, teve, não lembrou, mas situação constrangedora, por exemplo. Alguma? Ah, eu quero polêmica, Fran. Vamos? Eu não sei mesmo. É que acho que tudo que eu falo é meio constrangedor. Né? Às vezes lá no curso eu falo umas coisas, tem gente que fica brava, que vai lá e fala assim, não quero mais essa menina nos cursos, não sei o quê. Ah, tá bom, Olha. tá bom. Sabe, não fica a casa do povo. Só pra quem foi no último curso. Uma situação que tu viveu na tua vida pessoal e que tu sentiu que foi a tua virada de chave. Tu disse, é isso vai me fazer virar. Eu acho que tu meio que já mencionou, mas vamos ver. Não, então, esse negócio de virada de chave aí é pra vender curso, tá? Não existe, assim, eu acordei e... Não. Não, mas Eu acho que várias coisinhas Aham. vão se ligando pra que Boa. dê, sabe? Que monta um circuito ali e aí Aham. liga a tua chave lá. Né? Mas eu acho que o momento... Tem uma coisa muito pontual que eu fiz em 2010. Eu tava lá em Caxias do Sul. Aí, do nada, porque eu tava em burnout. Né? Uhum. Eu não aguentava mais ir trabalhar. Em 2010 eu comecei a fazer home office. Desde então, nunca mais fui trabalhar presencial em lugar nenhum. E aí, aquele meu chefe lá tava me incomodando e eu tava trabalhando em casa. Eu decidi trabalhar no censo. Tipo, vou trabalhar no censo. Do nada. Minha mãe até falou assim, o que tu vai fazer? Tu vai caminhar no sol, Sim, vai ter que ir na casa das pessoas. Falou, eu pensei exatamente E igual eu a tua falei, mãe. eu vou. E fui, a gente pegou uma área lá em Caxias, a minha área foi uma das primeiras que foi entregue, aí daí eu tinha uma coordenadora, né? Minha coordenadora me colocou em outra, aí eu fiz tudo. Aí ela falou assim, agora nós vamos te pôr numa zona de risco. Eu falei, vamos lá. Aí eu fui lá, conversei com o dono lá da área zona de risco é comigo mesmo. Conversei com o dono lá, expliquei pra ele, né, o que mandava. Ele falou, não, tu tem passe livre aqui. Fui lá, fiz o que tinha que fazer. E aí a gente entregou Caxias do Sul em um tempo recorde pra época do censo, assim. Uhum. E aí surgiu vaga pra ir fazer censo no interior do Nordeste. Só que você ia, só tinha passagem de ida e onde dormir. Não voltava nunca mais. Mais ou menos assim. Não tinha, tipo, tinha um prazo, você tem que fazer isso aqui em 20 dias, e aí, entendeu? E aí eu pensei assim, cara, será que eu vou? Eu já tinha saído do Rio Grande do Sul, mas eu nunca tinha convivido, né? Uhum. E aí eu falei, não, vou fazer. Nunca tinha ido pro Nordeste, vou ir lá, tem praia, tem não sei o que. Enfiaram a gente no interior do Nordeste, no meio da Caatinga, assim. Aquele negócio aqui, de uma casa para outra é 20 quilômetros, não tem carro, é tudo a pé, no sol, não tem árvore, é isso Sim. mesmo. Então, eu fui, aí outras pessoas do Brasil foram, porque ninguém queria, né? E aí a gente foi, e aí eu comecei a entender diferenças culturais que eu não entendia. Sim. Porque a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente aprende que o Rio Grande do Sul é o melhor estado na educação, é o melhor estado não sei o quê. E depois a gente descobre que não é bem assim, entendeu? E aí eu comecei a entender que eu chegava na casa lá da Dona Maria tinha 15 filhos, o caminhão-pipa passava a cada 30 dias na casa dela e ela me dava um copo d'água dela pra mim, porque ela sabia que eu não estava acostumada com aquilo lá. E eles ficavam tipo o dia inteiro sem tomar água, sabe? Porque eu tinha dado um copo dela pra mim. Então eu acho que isso
foi assim, tipo, algo que mudou muito a minha visão sobre várias coisas que eu tenho hoje, né? Agregou teus valores, né? Mas que tenha virado a chave, não. Eu precisei de vários outros puxões de orelha antes pra dar esse tiriga, entendeu? Se eu não tivesse passado por outras situações, ia acontecer aquilo e eu ia vir pra cá e ia ficar falando que o Nordeste é feio, que o Nordeste não sei o que, sabe? Sim. Eu ia começar a falar dessas Ainda coisas. é reclamar. Vem pra cá, calor. Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito, assim, como pessoa, eu Bacana. entender, evoluir e aprender mais, sabe? Não tá aqui no Principalmente script, mas eu pela quero te cultura. perguntar, foi daí então que partiu a tua vivência no sentido de começar no teu profissional a conhecer outros estados e tudo mais? Ou tu já tinha antes? Não, eu já tinha ido porque eu trabalhava numa empresa nacional e a gente tinha sim. Mas eu ir para outros estados foi porque eu fui dar aula. Eu era professora de pós-graduação numa faculdade que tem polo em todo o Brasil. E aí eu tinha que dar aula, eu era obrigada a ir. Só que aí eu ia e geralmente você vai dar aula e volta, né? E aí eu comecei a falar para eles que não, que eu queria ficar mais tempo. E eu queria ir antes, porque a gente fala muita coisa no Rio Grande do Sul. Hoje eu não falo tanto, mas no Rio Grande do Sul a gente fala tantas palavras que pra gente é muito comum e pros outros é ofensa. Né? Em outros lugares são palavras, tipo, muito ofensivas. E pra gente, a gente usa no dia a dia aqui. Né? Exemplifique. Tipo, comer negrinho. Entendi. Sabe? Tipo, uns negócios assim que a gente usa aqui. Eu fui leve, mas tem coisas mais pesadas. E aí, quando eu tinha que ir dar aula, eu falava coisas que as pessoas ficavam assim. E aí sempre vinha alguém dar um feedback, sabe? E aí eu comecei a perceber, assim. Então eu comecei a pedir para essa faculdade para eu ir uns dias antes. Para ir conhecendo o Aí eu conversava com as pessoas, entendia como que elas falavam e tal, perguntava algumas coisas. Aí depois eu ficava assim para curtir um pouco, né? E aí, quando dava, né? Tinha vezes que eu não dava agenda, assim. E aí que eu fui aprender a respeitar, né? Eu acho que é respeitar, não é impor a minha cultura, nunca, jamais, né? Então, meus amigos que são de outros estados, quando eles vão me apresentar para os amigos dos estados deles, sempre falam, a Fran é gaúcha, mas é gente boa. Porque o gaúcho tem uma forma de ser muito arrogante, mas é porque é a criação que a gente teve, entendeu? E eu acho que se eu não tivesse passado pelo rolê lá do censo e outras coisas na minha vida, eu também seria essa pessoa, entendeu? Então, eu tento cuidar. Eu nunca falei muitas gírias do Sul, porque não é do... Tipo, a minha família não frequentava CDG, não frequentava, né? Então, eu falava coisas que a gente fala no dia a dia. Mas, tipo, tem, né? O dialeto, assim, mas gaúcho eu nunca fui de falar, então eu acho que isso ajudou também bastante, assim, né? E eu vejo, quando eu tô em outro estado e coisa, é muito nítido, assim, uma coisa que eu sempre fiz e depois eu entendi que era feio, era eu ir para outro estado e levar cuia e chimarrão. O chimarrão. E aí, eu não acho feio, eu acho bonito, eu como chimarrão, mas aí eu comecei a entender que eu tô desrespeitando a cultura dos outros, entendeu? Porque quando eu vou lá, uma coisa é você morar lá e você tomar. Outra coisa é você ir passear e você ficar, sabe? Sim, tu não experimentar nada além do que tu tem. Fica preso naquilo ali, entendeu? E aí eu comecei a ver essas coisas assim, né? E fui moldando para aprender a lidar, e eu tenho amigos em todo lugar, né? E meus amigos, eles comentam comigo, né? Eu falo isso porque eles comentam comigo. Eles falam assim, é muito diferente. Né? Tipo, eu tenho amigo que é do Sul, mas vem pra cá e, meu Deus do céu, é chato. Porque é diferente, então é bem complicado, assim, essa situação. Muito show. Já se perderam tudo. Não, tudo fechado aqui. Agora a gente vai entrar como é que é? Vamos voltar ao tema. Com certeza, ou não também, né? Vamos lá. Tu já passou lá na tua adolescência pela fase dos questionários, né? Eu tinha. Teve eu acho que foi na 8ª série, eu montei um questionário que ele era um questionário com perguntas muito
tipo, cabeludas. Assim. Aí esse questionário até a diretora da escola pegou, porque toda a escola queria escrever nele, sabe? E aí, nem sei se deve estar com alguma das meninas. Eu também fui parar no SOI por causa do meu questionário. E o meu não tinha pergunta cabeluda, Não, mas o tinha uma que era muito comum e deu problema nela. E eu fui parar no SOI. Não, o meu tinha era perguntas muito Eu nunca tinha ido. bizarras, assim, só peculiares. E, Vai lá. e a gente vai então agora, né? Porque a gente adaptou o questionário lá da nossa época de escola. Até não tá tão cabeludo aqui as nossas perguntinhas, boa. tá leve, tá? Mas a gente adaptou para os tempos atuais. E eu vou começar pelo trivial ali, né? Vou te mandar umas perguntinhas aqui pra te adaptar. Mas eu vou começar pelo basicão aqui, né? O nome completo. Ah, eu não uso meu nome do meio, é só Francine Grando. Polêmica. Não gosto do meu nome do meio, meu sobrenome. Por quê? Nunca usei isso. Aham. Então, é como se... Gente, eu realmente, é como ele não existisse. A gente tá fazendo um processo de cidadania italiana. Sim. E aí eu tinha que escrever o nome. Eu não escrevi o nome do meio e mandei. Ah, esqueceu. E aí o cara tava puto lá, que ia ter que mandar de novo, porque eu não escrevi. Eu falei, mas como assim eu escrevi meu nome? Ele falou, não. Falta o sobrenome no meio. É porque já tá tão porra. acostumada, né? Entendi. Ah, idade. Eu começo a contar, quando vira o ano eu já conto Tá a bom. idade cheia, né? Então eu faço 37 mês que vem, em julho. Ó. Festa. Signo. Sou leonina. Sou leonina que não parece leonina, né? Aí tem um glow up aí, vamos lá. Uma cor. Azul. Uma estação do ano preferida. Eu gosto de outono. Praia ou serra. Ah, sério. Eu moro na praia, mas não gosto de praia. Não esperava isso. Um lugar. Meu Deus. Lugar. Um lugar. Aqui. Ah, querida. Achei que ia dizer o auditório do Unicef. Uma comida e uma bebida. Gente, eu amo cuscuz. Ah, eu Sou também uma pessoa gosto que muito ama de muito cuscuz. Um café preto. Bebida. Não, eu gosto de café, mas Não, tô dizendo cuscuz com café preto e ovo. Eu amo. não sei, bebida. Não sei. Pode ser o shopping aqui da República. E... André, depois manda um pix aí. Uma música, um estilo de música que tu curte. Eu gosto de bossa nova. Ai, que legal. Sabia. Tatuagens e piercings. Tem quantos? Só tatuagem. Eu acho que eu tenho 9 tatuagens. Eu acho, não sei. Ah, Agora? não precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos abrir uma aposta para mais 8, uma? 9, 10, 11, 12. Ela tinha parado de contar no 9. Tu tem medo do quê? Eu acho que eu nunca tive medo. Nem de barata? Não tenho medo de bicho. Não tenho Nem de porco espinho? Não, eu não tenho medo de bicho, assim, não sei. Sei lá. Eu acho que eu teria medo, e aí, graças a Deus, eu não vejo essas coisas. Eu acho que eu teria medo se eu visse, sei lá, um espírito. Aí eu acho que porque eu não tenho o que fazer, entendeu? Se é outra coisa, eu tenho que fazer. Se tu soubesse que o mundo acabaria hoje, o que tu faria? Eu ia tomar cerveja. Beber o jogo da Eu ia beber aqui na República. E não ia pagar conta. Se tu tivesse poderes mágicos, qual tu escolheria e o porquê? Eu queria uma capa da invisibilidade. Pra eu escutar o que os outros falam de mim. Só pra escutar, só pra ter informação. Ter informações privilegiadas. Uma coisa que tu gosta e a maioria das pessoas não gosta. Nossa, que eu gosto e as pessoas não gostam. É mais fácil ao contrário. Que eu gosto, as pessoas não gostam. Rabanete. Eu gosto de comer rabanete puro. Assim, Não. que realmente. nem maçã. Eu não como maçã, mas eu gosto de rabanete. Olha só. Top. Uma meta, um sonho, um objetivo que tu pode contar pra nós aí, que tu já alcançou. Eu acho que é ter paz no trabalho, assim. Então, tipo, hoje ainda bem, né? Eu consigo decidir com o que eu quero trabalhar, se eu quero pegar um projeto, se eu não quero, tipo. Ter essa liberdade, assim.
tipo, né? E por enquanto eu consigo, né? Então, é isso. É que as pessoas ficam mensurando sucesso com realização, com coisas materiais, e não é, né? Porque a gente vai morrer, não vai levar nada. Nem cabe um caixão pra carregar um monte de coisa, isso é muito caro. Ou vai incinerar tudo. Então, tipo, não faz muito sucesso. Eu gosto de paz. Se eu tiver paz, eu tô de boas. E o clássico, uma frase. É a frase que eu tenho tatuado aqui, né? Mudar para continuar a mesma. A gente é uma constante evolução. E, Fran, só para encerrar mesmo o nosso quadro aqui, né? Como boas senhoras que somos, tem alguma mania, assim, que se a gente for dizer assim, bah, mania de velho que tu tem? Eu tenho uma mania de velha, assim, que, tipo, eu tenho pavor de louça na pia. Bem senhora. Eu não gosto, assim, tipo, bagunça em casa, não curto. Eu sou bem, tipo, roupa tirada no banheiro, sim, não. Não vou poder te convidar pra lá em casa. Deixa assim. Não, mas na casa dos outros não tô nem aí. Mas na minha, não. Quando as pessoas vão visitar a minha casa, assim, é muito... Ou meus amigos vão visitar a minha casa, eu falo assim, vocês têm duas escolhas. Vocês vão ficar aqui, eu vou limpar as coisas, ou vocês vão pagar uma faxineira. Vocês preferem, eles escolhem. Sim. É justo. Entendi. Mas então, né, gente? Chegamos ao final do nosso episódio junto com a Fran. Eu e a Janana. E aí, galera, das senhoras da primeira fila. A gente só tem a te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Né? Eu não preciso nem ler para te dizer, vou chorar. Já tava chorando ali quando eu tava falando. Cara, real assim, ó. Não, mas real assim. Agora, largando ficha. Não, é que a gente aprende muito contigo, né? E não somente nos cursos. E hoje, pra mim, eu vou te confessar que eu tava um pouco com medo de te entrevistar. Mentira, eu sei que rolou um bolão porque ninguém queria me entrevistar. E aí essas aqui sobraram, chegaram atrasadas e aí tiveram que me entrevistar. Não. Sim. E, cara, é muito gratificante. Olha, vou chorar. Te ouvir, sabe? A gente aprende muito contigo real, assim, né? E, cara, tu é muito incrível. Nós somos incríveis, todas somos. Com as nossas peculiaridades. Mas tu é uma pessoa muito, 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 muito maravilhosa mesmo, assim, sabe? E pra nós, assim, pra iniciar, assim, com chave de ouro, vamos dizer assim, as nossas convidadas, assim, eu acredito que foi uma ótima escolha te ter aqui, sabe? Sei. Muito obrigada. É real. Fran, quer deixar um recado para quem for assistir o nosso pod? A senhora... gente, isso aqui tem que estar no início. Tira as crianças do computador aí. Tem que ser no início. Assistam sozinhos com o teu celular escondido. Se vocês têm vergonha das pessoas que moram contigo, né? Tipo, teu marido, teus filhos, veja sozinho enquanto tu tá, sei lá, tomando banho. Cara, não, mentira. Eu gosto muito de vocês, cada uma dentro do seu... Da sua caixa. Eu acho que são pessoas... Eu, em cada curso, eu aprendo mais com cada uma de vocês, né? Não só vocês, como todos os outros alunos. Cada um tem uma vivência e algo que só quem é bobo, assim, que não consegue tirar. Porque quando a gente acorda de manhã, a gente tem um objetivo, que não é passar o dia, e sim aprender alguma coisa nova, né? Então, vocês fizeram o curso do Google, eu falei, né? A gente precisa aprender uma coisa nova todo dia. Então, quando eu vou para o curso, eu tento o máximo absorver, assim, coisas que vocês falam, coisas que aconteceram. E eu sei que todos os alunos, cada um na sua particularidade, tem algo muito excepcional para passar. Tanto para quem está ali, por isso que tem a parte do network. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas, a gente acaba não ouvindo, né? Tipo, é muito eu fiz assim, eu faço assado. Não, eu quero saber como que a fulana fez, como o ciclano fez, né? E eu acho que existe uma mistura muito legal nos cursos, que
que a gente brinca que é a grande maioria mulher, mas tá indo muito homem, né? E tá ficando legal, porque os homens trazem umas histórias diferentes pra gente também. Então, assim, essa miscigenação. Porque até homem fofoqueiro, né? O último era bem fofoqueiro. E aí, essa miscigenação de olhares, de informações, de vivências, ela é muito importante, assim, para mim, como uma formadora educacional, né? Então, eu fico muito feliz em ver que vocês juntaram, fizeram um projeto que tem tudo para dar certo. Eu sempre falo, a Ana vem falar comigo, eu sempre falo para ela, eu falo assim, cara, vocês têm muito que crescer, né? E aí eu falo pra Ana, porque eu sei que ela é general, né? E aí a Ana tá nos bastidores aqui, gente, dizendo assim, vai! E aí a Ana pega os insights que eu dou pra ela lá e ela traz aí pra vocês. Mas tem várias coisas, assim, que vocês falam, vocês fazem, com certeza não sou eu, a Di também, ela usa no dia a dia dela, né? E vocês fazem parte de um crescimento profissional, meu e da Di também, né? Que a gente precisa sair. Vocês estão lá, todos os cursos a gente tem que inventar coisa nova, porque os métodos todos os cursos, né? A gente dá trabalho. Então, a gente precisa se reciclar mais do que a gente já se recicla, né? Então, isso é muito importante para nós. E agradecer mais uma vez por terem me convidado, né? E é isso. Obrigada. Poxa, chegou ao fim. Se tu gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, envia esse vídeo para tuas amigas, lá no grupo do WhatsApp do trabalho, da família. Lembrando que nosso arroba no Spotify e no Insta é arroba Senhoras da Primeira Fila, tudo junto. Segue lá para ficar por dentro de todos os próximos episódios, para curtir, para nos deixar ideias, para comentar lá nas caixinhas que a gente deixa, sugerindo. E te esperamos no próximo episódio do podcast das Senhoras da Primeira Fila. Até lá!